Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-te mostrar a função agrupar por, desde o básico até o avançado. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar uma função específica do Excel. Já falei sobre ela na altura quando ela saiu, mas a função recebeu aqui algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos, e então vou-te mostrar hoje exemplos específicos da função e vamos começar pelo básico, mas vou-te mostrar alguns exemplos mais avançados onde podes utilizar então a função agrupar por. Vamos passar então para o ecrã para eu te mostrar alguns exemplos desta função. Então, já estamos aqui no nosso ecrã e temos aqui dois fecheiros não, um fecheiro com duas folhas. Um primeiro exemplo para vermos a função agrupar por. Eu tenho aqui a indicação group by porque é mais simples para colocarmos aqui a lógica da função, mas vou fazer o vídeo com a função em português. E depois alguns exemplos onde vamos utilizar algumas lambdas, que é a parte um bocadinho mais avançada da lógica da função. Mas vamos começar então com um exemplo básico em que te vou recordar aqui os argumentos que a função tem. Então, vamos começar por colocar aqui a função agrupar por. Não te esqueças, tens também a função dinamizar por. A lógica é a mesma, só que em vez de agrupares valores por linhas, vamos agrupar também, ou podes agrupar também valores por colunas, ok? Essa é a principal diferença que nós temos entre a função agrupar por e a função dinamizar por. E, obviamente, estamos a utilizar estas funções para substituir a lógica de utilizarmos um relatório de tabela dinâmica. Porquê? Porque vamos poder ter os resultados instantâneos e, basicamente, temos as atualizações logo automáticas em função de alguma alteração que fazes no intervalo de dados, ok? Então, começando com a função agrupar por, que é aquela que nós vamos ver, mas começando então pelos argumentos típicos e básicos, temos então row fields, que são os campos ou o intervalo que nós queremos colocar nas linhas. Pode ser um ou vários. Não te esqueças que, se tiveres vários, teoricamente têm que estar adjacentes, um ao lado do outro, mas vamos ver exemplos onde não precisam de estar um ao lado do outro, como é óbvio. Então, vamos começar aqui pela marca, por exemplo. Outro aspecto importante, eu estou a selecionar aqui o nome do campo, ou seja, estou a selecionar o cabeçalho, porque depois, mais à frente, quando tivermos aqui a opção Field Headers, eu vou incluir esses campos, ou seja, os cabeçalhos de campo, mas se não incluires, podes selecionar simplesmente o intervalo sem contar com os cabeçalhos, que é aquilo que tens, por exemplo, quando tens uma tabela. Eu aqui não tenho a tabela, tenho mesmo o intervalo precisamente por essa razão, está bem? Mas, obviamente, se tiveres a tabela, a única diferença é que a sintaxe inclui o cabeçalho do campo. Muito bem, então agora temos os valores. Imagina que eu quero colocar aqui os valores totais, por exemplo, e a função que eu vou utilizar é a função soma. Mas aqui é uma das diferenças ou uma das situações que temos em relação a uma tabela dinâmica normal. Em primeiro lugar, a tabela dinâmica só tem 11 agregações que podes fazer, aqui podes fazer 16. E dessas 16, podes utilizar uma lambda. Ou seja, para além temos mais funções do que aquilo que tens na tabela dinâmica, que eu vou-te dar esses cenários para perceberes algumas funções que são novas em relação à tabela dinâmica, como é óbvio, mas depois temos a possibilidade de colocar uma lambda. Então, teoricamente é tudo lambdas que nós temos aqui. Estas funções chamam-se as eta-lambdas, que é utilizar a lógica dentro da lambda para fazeres a função, está bem? Mas depois eu vou-te mostrar exemplos em que podes usar mesmo uma lambda, que é uma função totalmente personalizada que podes criar. Então, para já, será a soma e estes são os 3 argumentos obrigatórios e por isso vou colocar aqui soma e temos então aqui a lógica para somar os valores. Mas não te esqueças que eu tenho aqui um formato que é para ter o cabeçalho e é isso que eu vou colocar. Então vamos começar com os cabeçalhos. Podemos não mostrar. Sim, tem cabeçalhos, mas não mostra. Não, mas gerar os cabeçalhos por nós. Significa que se eu não tivesse o cabeçalho lá colocado, ele iria gerar um cabeçalho por mim. Mas eu quero sim e mostrar. E quase todos os exemplos eu vou ter o sim e mostrar, está bem? Depois, sem totais ou com totais, ok? Podemos colocar aqui os totais ou não. Eu vou colocar totais gerais, por exemplo, para incluir os totais. Depois temos a ordenação dos valores e que para já eu vou colocar ordenado pela primeira coluna, que é o campo da linha, ascendente, pode ser. E já vou mostrar um exemplo com o filter array, que neste caso não vou colocar nada, vou deixar em branco. E também temos a questão da ordenação por hierarquia, que também te vou mostrar alguns exemplos já a seguir. Mas para já, vamos ficar só por estes. E temos então, basicamente, a marca e o total. E temos então aqui a indicação dos valores com os totais. E por isso está tudo já formatado para ver a lógica
do exemplo. Agora, vou só incluir, por exemplo, a questão do filtro, que é um dos pontos que eu vou já fazer neste primeiro exemplo básico. O filtro permite incluir ou excluir intervalos. Imagina, eu posso dizer que neste intervalo vou colocar valores que não incluam, por exemplo, JOMA, ok? Então, se eu fizer esta lógica, estou a dizer que quando fizer o grupo, vou ter então valores que não incluem, ou seja, diferentes de JOMA. E temos então aqui, por exemplo, já retiramos a informação JOMA. Então, basicamente este é o primeiro exemplo, só para recordar aqui os argumentos da função. Então agora vamos passar para outros exemplos onde vamos utilizar a lógica da hierarquia. Muito bem, então vamos imaginar agora que temos aqui um cenário em que vamos ver o parâmetro da hierarquia, por isso vou fazer agrupar por. Agora, repara que praticamente vou utilizar sempre os mesmos argumentos para repetir e aperfeiçoar essa lógica. E então agora vamos ter a marca e o produto. Só que agora quero colocar dois campos para os grupos, para as linhas. Depois, em termos de valores, vamos continuar com o total. Pode ser o total. Ok? E a função, vamos utilizar a função soma. Pode ser. E então, neste caso, vamos incluir os cabeçalhos. Sim, senhor. E agora, em termos de totais, também vamos poder... Não precisamos de totais agora, por exemplo. E ordenar, eu vou ordenar pela segunda coluna, ok? Então, qual é que é aqui a lógica? Quando queres ordenar, e se tiveres vários parâmetros por ordenação, podes ter o número 1 e o menos 1. 1 e menos 1 é ascendente ou descendente. Mas este 1 e menos 1 representa a primeira coluna do teu grupo. E o 2 menos 2 representa a segunda coluna do teu grupo, ok? Ou as próximas colunas do teu grupo, neste caso. Então, eu vou colocar 2, ok? Vou para já colocar 2. Não vai haver filtro e a relação para já vou deixar como está. Então, o que é que nós temos aqui? Eu estou a ordenar por este intervalo, pelo produto. Como podes ver, está ordenado ascendente. Se eu colocar aqui menos 2, ele vai ordenar descendente, menos 2. E então, como podes ver, temos aqui ordenado descendente. Mas a questão é, como eu não estou a colocar nada, deixa-me só voltar a pôr aqui o 2, e não estou a colocar nada na parte da hierarquia, vou passar o filtro aqui, estou a colocar a opção pré-definida, que é pela hierarquia. Então o que é que significa pela hierarquia? O primeiro item, ou o item principal, é a nossa marca, o item secundário é o produto. Então o produto está a ser ordenado em função da hierarquia. Significa que primeiro ordena ou ajunta todos os valores da hierarquia, neste caso ISMA, por exemplo, ou INSMA, ok? E dentro do produto ou da marca INSMA tens os vários produtos ordenados. Se eu colocar a opção 1, tabela, e repara que isso influencia a questão de ascendente ou descendente, ou seja, tens que jogar com estes dois argumentos. Primeiro defines a ordem e depois defines a hierarquia aplicada. E obviamente que isto só se vê se quiseres ordenar pelo segundo campo. Se quiseres ordenar pelo primeiro campo, não notas diferença nenhuma nesta lógica. Então vamos imaginar que agora quero em função da tabela. E vais ver logo a diferença prática que é. Estás a ver aqui? Ion Fitness, ou seja, ele já separa a marca, já não se baseia na hierarquia e vai colocar os produtos ordenados por ordem ascendente. Então temos todas as bicicletas em primeiro lugar, B, e depois todos os Cs, independentemente da marca, ou seja, da sua hierarquia, ok? Então, esta é uma das situações recentes que tu tens com a função agrupar por, que ao início não tínhamos estas opções. E este é mais um exemplo para fazeres a função agrupar por. Muito bem, então agora vamos continuar. Vamos ver agora um exemplo em que vamos tentar juntar várias colunas, mas que não estão adjacentes. Então, eu posso querer agrupar, por exemplo, em função da marca e da loja. E depois, posso também querer fazer um cálculo em função do preço unitário e do valor total. Então estou a juntar várias colunas, mas que não são adjacentes. O que significa que não posso fazer esta lógica assim, ou seja, selecionar logo um conjunto de valores, neste caso marca e produto, para fazer o grupo, ok? Então é esse cenário que vamos ver agora a seguir. Então a lógica é esta. Vamos começar com a função agrupar por, e uma vez que não podemos juntar duas colunas, duas ou mais colunas, agora podes ter várias colunas, dentro da mesma lógica aqui, vamos ter que usar outras funções para nos ajudar.
Então, uma função ótima para isto é a função juntar H, ok? Então, se eu usar a função juntar H, vou dizer que quero juntar a marca e a loja, e para todos os efeitos, o juntar H está-nos a dar apenas um intervalo, que é aquilo que a função agrupar por precisa apenas de um intervalo adjacente, simplesmente estou a juntá-las primeiro, a juntar os intervalos primeiro com a função juntar H. Agora, o mesmo posso fazer para a parte dos valores, ou seja, os valores também quero a função juntar H. Vou-te dar outros exemplos mais à frente com esta função. Como podes ver, estas funções são muito simples, tens o juntar V e o juntar H. O juntar H pode ser útil para criar vários intervalos quando a função te pede apenas um intervalo, ok? Então vamos ter o preço unitário e vamos ter o total. Ok, e então temos a parte dos campos de linhas e os valores. Agora, neste cenário, ainda só conseguimos fazer a mesma função para os dois campos de valores. Mas depois também te vou mostrar exemplos em que tu podes ter, podes ter outras funções para fazer um cálculo diferente em cada um dos cenários. Mas para já vamos começar então com a média, faz conta. Vamos pôr aqui a média. E depois vamos ter, sim senhor, a mesma lógica, os campos. Pode ser com totais gerais. Pode ser com totais gerais. A ordenação, vamos ordenar pelo primeiro campo e está feito. Okay? Não precisamos assim nada de especial. Então o que é que temos aqui? Por acaso aqui não está formatado para os totais, por isso vou tirar os totais. Field headers, total depth, ok? E sem totais. Pronto. Então temos marca, loja, preço unitário e total. Ou seja, vários campos diferentes, mas podes criar à mesma um relatório agrupado com esta lógica. Basta juntares os intervalos com a função juntar H, é um bom exemplo. Ok, então agora exemplos onde temos funções que não existem na típica tabela dinâmica. Ou seja, tudo isto podíamos fazer com tabelas dinâmicas, um relatório semelhante ao que está aqui, com tabelas dinâmicas. Simplesmente a questão do refresh é que não é rápida ou intuitiva como tens com a função. A função é instantânea, a tabela dinâmica não é instantânea. Mas podíamos fazer isto com tabelas dinâmicas. Agora, há certos cálculos que a função agrupar por trás, as tais eta lambdas, que podes usar e que neste caso, com a tabela dinâmica, não tens essas agregações pré-definidas. Então vamos lá começar com a mediana. Agrupar por. E então temos row fields, vamos voltar aqui à marca, pode ser a marca, por exemplo. E em termos de valores quero a quantidade. E depois temos então a função. E eu quero a função med, para calcular a mediana. Então, a mediana, para quem não sabe, a mediana é aquele valor que está assim no meio de um intervalo, ok? Não é bem a moda, não é bem a média, eu também vou dar o exemplo da moda. A média é o valor médio pela operação matemática e divisão pelo número de partes. Aqui não, aqui ele vai olhar para o intervalo e vai ver qual é o valor que está ali no meio da coisa, ok? No meio do intervalo. Então, depois, sim, e mostrar, vamos pôr os cabeçalhos, sem totais, pode ser sem totais, até porque não faz muito sentido calcular depois o total das medianas. Então, temos aqui o valor, a mediana do produto Inzma, Ion Fitness, Joma e por aí fora, ok? Então, esta é a lógica para teres a mediana, por exemplo, que é um cálculo que não temos nas tabelas dinâmicas. E agora vou dar rapidamente mais um exemplo com a moda. E então agora vamos ter agrupar por, mesma lógica. Claro que agora... deixa-me só encolher aqui um bocadinho isto. Mais fácil encolher, ocultar. Ok, assim vamos sempre apanhar o cabeçalho de uma forma mais simpática, apanhar os intervalos de uma forma mais simpática, agrupar por. Ok, então temos a marca, mais uma vez. Vamos ter agora, que era o preço unitário. Acho que faz mais sentido, porque o preço unitário... Temos aqui alguns preços repetidos e a moda é isso mesmo. A moda mostra aquele valor que se repete mais vezes, aquele valor que aparece mais vezes. Então temos aqui vários preços unitários, o que significa que eu quero saber qual é que é o preço unitário mais habitual em cada uma das marcas, ou eventualmente até em cada um dos produtos, mas podemos pôr aqui a marca. Então vamos pôr aqui a função modo simples, ok? Não te esqueças que as variâncias existem, o concatenar não tanto, mas eu vou-te mostrar a matriz para texto, mas tens aqui
Ou seja, das 11 para as 16 tens basicamente 5 funções novas que não tens na tabela dinâmica normal. Também eu estou-te a dar aqueles que são exemplos de estatísticas, mas obviamente tens depois as outras funções aqui que podes colocar da mesma forma. Então vou pôr o modo simples. Então, cabeçalhos, sim, e mostrar, sempre a mesma lógica, por isso é que estou a fazer esta parte um bocadinho mais rápida. Só no primeiro exemplo é que te mostrei as descrições de cada um dos valores. Sem totais à mesma, acho que não faz sentido ter totais para estas estatísticas. E a ordenação pode ser a ordenação básica normal. Então, como podes ver, INSMA, o preço que se repete mais vezes, dentro deste valor, temos aqui o 9, é o valor que se repete mais vezes. O mesmo pode acontecer com Ion Fitness, por exemplo, Ion Fitness, temos aqui 299, 299, valor que se repete mais vezes, ok? Então, este é o princípio para termos esta lógica de outras funções estatísticas que não temos com a tabela dinâmica. Vou voltar a ocultar, para termos mais espaço e para conseguirmos ver melhor depois os nossos dados. Ocultar. Ok, então agora vamos ver outra função que é a matriz para texto. Super útil se quiseres criar um relatório em que tenhas só informação de vários produtos sobre uma determinada marca, que é um bom exemplo para te mostrar a matriz para texto. Então, agrupar por, e aqui ainda estamos na parte do vídeo em que temos alternativas às funções que não existem na tabela dinâmica, e por isso uma delas é a matriz para texto. Então vamos lá. Eu quero usar a marca como grupo, mas agora quero usar o produto como valores. O que significa que, se estamos a falar de texto, temos que usar funções que trabalham texto. Concatenar, por exemplo, ou matriz para texto. A matriz para texto aqui é um bocadinho mais interessante porque cria-te logo a separação com o ponto e vírgula e coloca-te os valores todos numa determinada matriz. Então, basicamente a função que eu vou usar aqui é a função matriz para texto. E na função matriz para texto vamos colocar, sim senhor, o número 3, ou seja, os cabeçalhos, sem totais, obviamente não vamos agregar totais, e deixamos ficar a ordenação como está. E basicamente tens esta lógica, que atenção, este relatório não é aquele relatório típico para analisar os dados, é só um relatório típico para mostrar informação, que já tive muitos cenários em que, por exemplo, com Power Query é necessário fazer isto, e aqui com a função, na verdade, é um bocadinho mais fácil de fazer do que com o Power Query, por exemplo, ok? Por isso temos aqui a lógica da matriz para texto, ok? Pronto, agora sim já rematamos esta primeira parte, e por isso vou voltar a mostrar, e temos então os relatórios todos aqui. Então, agora vamos fazer uma segunda parte em que vamos usar as funções lambda. Fica por aí. Ok, então agora, cenários para usar funções lambda. Quando é que precisas utilizar uma função lambda? Dentro das 15 funções, porque a lambda é a 16ª. Dentro das 15 funções, se houver alguma situação em que não consigas resolver com os cálculos tradicionais, vamos ter que usar uma lambda. A lambda, para quem não sabe, ou para quem está desse lado aí que não sabe o que é que a função faz, a lambda é várias funções. Podes criar uma função personalizada e essa função personalizada podes fazer o cálculo que quiseres. Como é que se baseia a função? Crias parâmetros, o parâmetro é variável e depois atribuis um cálculo a esses parâmetros. Por isso, podes criar uma lambda simples, com apenas um parâmetro ou vários parâmetros, mas a ideia é, ao mesmo tempo, pensa sempre numa função normal. A função tem parâmetros. Quando estás a criar a tua função, tens de definir o que é que são os parâmetros e depois qual é o cálculo para executar os parâmetros, ok? Este é mais ou menos o princípio de utilizar uma função lambda. Muito bem, vamos então agora ver um primeiro exemplo com lambdas. Aliás, aqui vamos utilizar basicamente mais 3 cenários, são os 3 últimos exemplos, mas são cenários um bocadinho mais avançados. E então vamos começar com a função agrupar por. E rapidamente vou selecionar aqui o intervalo das datas, porque eu quero agrupar por datas. Ctrl Shift setinha para baixo. E depois os valores que eu quero utilizar são os produtos. Ou seja, neste cenário, vou utilizar uma lógica semelhante àquela que vimos no último, em que podia utilizar a matriz para texto, mas eu não quero utilizar a matriz para texto por uma razão muito simples. Eu não quero pegar no texto todo e criar uma matriz. Então eu quero utilizar só as categorias do produto, ou seja, o A, o B, o C, o D. A palavra produto quero tirá-la. E como quero tirá-la, não posso usar a matriz para texto, porque a matriz para texto vai-me pegar no texto normal. Então tenho que usar uma lambda. E a lambda vai fazer exatamente essa lógica. Então vou usar a lambda e a lambda vai ter só um parâmetro neste caso. O meu parâmetro vai ser o parâmetro x. X é o nome que tu quiseres dar. Podia dar A, B, C. Podias chamar
lista, se quiseres, porque na verdade é o produto que eu quero utilizar, está bem? Mas pronto, só para simplificar, parâmetro X. E então, agora, eu quero usar a lógica do texto depois, porque primeiro quero usar o texto depois de um determinado delimitador. Então eu quero o texto após o espaço. Então vamos usar a função de texto depois normalíssima, está bem? E a questão é esta: qual é o teu texto? É o teu parâmetro X, estás a ver? Porque o parâmetro X é a lista, ou equivale a cada um dos valores que eu tenho na minha lista de produtos. Ok, e agora, delimitador. Vamos colocar um ponto de interrogação. Não, vamos só... Aliás, delimitador não. O delimitador vai ser o espaço, ok? E instância, 0. Ou seja, começa logo a partir do início. Então, basicamente, se eu tiver aqui a lógica da lambda, eu estou a dizer que quero o texto depois de um delimitador, e o delimitador, como é óbvio, aqui não existe um delimitador, é o espaço que eu quero usar para separar. Então, basicamente isto seria a lógica, mas se eu fizer isto, ele vai dar erro de valor. E porquê que ele vai dar erro de valor? Porque eu agora tenho que juntar todos os valores. Ou seja, significa que eu tenho que arranjar uma forma de juntar isto tudo. Então, podíamos usar o concatenar, mas provavelmente a forma mais eficaz e mais simpática é usarmos a função unir texto. Se eu unir texto, é mais fácil para unir os nossos valores. Então vamos uni-los agora sim com ponto e vírgula, pode ser, e vamos ignorar valores vazios, verdadeiro, e agora o texto é o nosso texto depois. Então significa que, se eu fechar agora os parênteses, já temos a lógica. Agora vamos lá tirar aqui coisas que não interessam, não é? Field headers, sim, e mostrar, 3. Sem totais. Ok, e agora sim temos aqui a nossa lógica. Então repara, a lambda, em primeiro lugar, está a dizer assim: pega no meu texto e dá-me apenas o texto depois do delimitador, espaço, ok? Ou seja, só acontece o A, o B, o C e o D. Como isto dá erro, porque não há uma forma de agregar estes valores, vamos usar a função unir texto, que é como se fosse a matriz para texto. E ao unir, vamos uni-los pelo ponto e vírgula, neste caso podes ter outro limitador qualquer, e então se reparares, tens aqui o produto D, para dia 12, e depois temos mais dia 12, que vem o A a seguir, e depois temos outro dia 12, onde é que está mais 12? 12, produto D, ok, e devemos ter mais um 12 a seguir, ok, produto E. Então temos D, A, D, E, certo? D, A, D, E. Muito bem, temos aqui a lógica de utilizar um relatório com um aspecto diferente, utilizando uma lambda. Então, próximo exemplo com a lambda, vamos fazer uma soma, por exemplo, do preço unitário e vamos multiplicar o preço unitário por 2. Esta já é mais simples, mas como é óbvio, só para perceberes que podes usar qualquer conceito para criar uma lambda, então agrupar por, e vamos ter a data, mais uma vez, e vamos ter, neste caso, o preço unitário, por exemplo. Ok? Preço unitário. Então, queremos agrupar por data e os valores que queremos calcular são os nossos valores. Só que agora vamos usar outra vez uma lambda e na lambda vamos ter outra vez o valor X, mas vamos chamar-lhe, preço, para ser mais fácil, preço, ok? E o cálculo vai ser a soma do preço vezes 2. Faz conta, ok? Então, só para ficarmos com o raciocínio da lambda, deixa-me só mostrar os cabeçalhos, 3. Pode ser com totais gerais, pode ser sim senhor. E então, vamos lá fechar isto. Então, o que é que a lambda está a fazer aqui? A lambda está a pegar no preço, agora, mais lógico para perceberes que é aquela coluna com o preço, e eu podia fazer só uma soma do preço. Isto é a lambda, ou seja, a lambda está a fazer isso. Só que eu quero pegar no preço e multiplicá-lo por 2. Então posso fazer, por exemplo, este cenário de agregar é só para criar o grupo, mas podias fazer um cálculo qualquer aqui dentro, ok? Aqui eu estou simplesmente a agrupar para depois agrupar de uma forma dentro daquela data, está bem? Pronto, então como podes ver, tens aqui o preço unitário para o dia 12, que são todos os preços unitários, mas depois cada um deles multiplica por 2, ok? O primeiro exemplo, 12, temos aqui 46 vezes 2. E depois outro dia 12, temos outro valor, dia 12,
dia 12, temos aqui 14 vezes 2, ok? E essa é a lógica para poderes ter aqui as lambdas a funcionar por ti, ok? Então, último exemplo. Último exemplo, vamos ter a lógica de fazer cálculos diferentes para o teu grupo. Significa que, também num dos exemplos anteriores, podemos fazer vários campos diferentes, mas tínhamos que usar a mesma agregação, o mesmo cálculo. Aqui eu quero ter cálculos diferentes para grupos diferentes, ok? Então vamos ter, por exemplo, quer dizer, agora neste cenário até vou utilizar o mesmo campo, mas ser o mesmo campo ou ser outro campo é indiferente, porque já percebeste a técnica para outro campo. Então vamos ter o total, só que este total eu quero ter o total num cálculo e depois quero ter a percentagem de noutro cálculo, ou seja, vou trocar o cálculo. Mas podia ser um cálculo diferente para campos diferentes também, está bem? Só que torna a sintaxe da função mais complexa, porque tens de fazer muitos juntares H's, e o exemplo do juntar H já mostrei antes, por isso agora vou mostrar o mesmo exemplo, mas de uma forma diferente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, agrupar por, vais ver que é mais fácil do que parece. Então, em primeiro lugar, quero usar um agrupar por, em que eu quero pegar neste campo, que é os campos para as linhas, a data, e vou usar o total, e neste caso vou fazer uma simples soma, ok? Soma. E neste cenário não vou ter cabeçalhos, já vou explicar porquê, não vou ter cabeçalhos. Totais gerais, posso pôr totais gerais, e a ordenação por defeito. Ok, é normal estares a ver aqui esta parte com os valores, mas não te preocupes com a questão estética para já. Então, neste caso, só vou colocar aqui, claro, em termos de aspecto, vou pôr aqui as datas com o valor da data. Ok. Então, este é o primeiro exemplo do primeiro grupo. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer outro agrupar por e vou fazê-lo aqui ao lado, só para perceberes a lógica. Vou fazer outro agrupar por. Agrupar por. E este agrupar por vou ter a data. Aliás, aqui não preciso desta... Não, posso ter. Não interessa. Agrupar por. Estava a querer tirar o cabeçalho, mas depois como eu vou desligar o cabeçalho, não há problema nenhum. Então, campos para as linhas. Vou pegar no total. Ok? Só que agora vou usar a percentagem de, outra função que é útil, percentagem de, sem cabeçalhos e com totais. Ok. Pronto, então neste momento temos isto, temos esta lógica assim. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero ter duas funções a agrupar por, uma com outra, quero juntar as duas, por isso vou usar o juntar H neste momento outra vez, juntar H, mas eu quero trabalhar este array aqui. Ou seja, trabalhar este array é, por exemplo, fazer a lógica de, em primeiro lugar, utilizar, por exemplo, a função incluir ou excluir. Podemos usar a função excluir, que até é melhor. Excluir. E vou excluir, na minha matriz, uma coluna. Ok? E neste momento, tirando o aspecto visual, vou só colocar em número, nós temos as percentagens. Então repara, depois de teres um array, moldas o array da forma como quiseres. Escolher linhas, escolher colunas, incluir linhas, excluir. Eu estou a usar a função excluir para excluir a primeira coluna do meu intervalo. Significa que neste momento eu posso pegar neste agrupar por e pegar neste agrupar por que já está com a exclusão de um intervalo, Ctrl X, ok? Vou tirar este excluir e vou colocá-lo aqui, ok? Só que ao colocar aqui, eu quero usar a função juntar H. O juntar H vai pegar na primeira matriz, primeiro grupo, e depois vai pegar na segunda matriz, segundo grupo. E vou fechar os parênteses, ok? Então, neste momento, eu já tenho aqui os totais, ok? Ou seja, tenho um grupo feito com o total e a percentagem sobre o total. Deixa-me lá pôr isto, se calhar por produtos. Acho que faz mais sentido vermos aqui os produtos. Agrupar por, sem ser por datas.
para podermos ver os produtos. Se calhar fica mais pequeno o relatório e assim consegues ver um bocadinho melhor, ok? Então, temos aqui produto. Agora, isto ainda não está no aspecto que eu quero, e aqui esta parte, em termos de relatório, sai, porque isto foi só para ver o formato. Agora, porque é que falta aqui um detalhe? Se eu incluir, ou se eu incluísse os cabeçalhos, isto ficava uma coisa esquisita, ok? Sim, e mostrar, produto total, e aqui se eu colocasse o cabeçalho, sim, e mostrar, aparecia total, ok? E eu não quero os dois totais, é só por essa razão, está bem? Então vamos tirar os cabeçalhos, e vamos tirar os cabeçalhos, e agora vamos fazer isto. Esta função já está um bocadinho comprida, e então vamos pôr aqui mais uma linhazinha, e vamos fazer um juntar V. E o que é que eu vou fazer? Vou criar o meu próprio cabeçalho, está bem? E o juntar V é basicamente pegares no intervalo e juntares outro intervalo. Então, este juntar V, simplesmente vou ter um array em que vou ter produto, primeiro valor do array, barra, total, e terceiro vou ter percentagem do total. Ok? Mas não te esqueças que esta técnica é simplesmente a técnica de criares um array. Eu estou a criar um array, ou seja, este array é este conjunto de valores, ok? E este array estou a fazer o juntar V com juntar H, que são duas funções super úteis para tu depois poderes moldar o intervalo da forma como queres, ok? Como eu te disse, isto são exemplos já consideravelmente avançados, ou podemos considerar avançados, mas que, na verdade, podes usá-los para criar a lógica do teu report, ok? E então aqui produto, porque é que eu tenho aqui produto quando não preciso do produto? Exato, vamos lá pôr isto bem. B4, porque se não há cabeçalhos não há valores aqui, e aqui também 4, ok, agora sim, porque se não há cabeçalhos não vale a pena estar a selecionar os cabeçalhos. Muito bem, então, como podes ver, temos aqui este relatório que já é um bocadinho mais complexo em termos de função, mas se pensares por partes, e não te esqueças sempre de fazer por partes, tenho um grupo, tenho outro grupo, como é que eu junto os dois? Como é que eu tiro colunas de um grupo? E tens aqui esta lógica super útil para poderes ter relatórios. Então, vamos lá ver quantos exemplos é que temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exemplos. Podiam ser 10, mas pronto, são 9. Então, 9 exemplos que tu podes ter para usar a função agrupar por, de modo a criar relatórios super personalizados, com refresh instantâneo, por isso é que estamos a usar fórmulas, e para poderes ter estes relatórios tipo pivot table, tipo tabela dinâmica, para poderes mostrar nos teus relatórios. Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se achares que pode ser útil para alguém, não te esqueças de partilhar. E se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever, ativar o sininho das notificações para teres acesso aos vídeos em primeira mão. Ajuda a que o canal possa crescer e por isso se puseres um like e se puseres comentários e se partilhares com alguém, eu agradeço. Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá!